Boa noite a todos, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntamente com você para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus, da Bíblia, continuando o nosso estudo de Provérbios. Então é uma alegria muito grande saber que você está acompanhando essa série de estudos de forma simples. Não pretendemos fazer nenhuma tese de teologia sobre provérbios, mas na prática do dia a dia, com as coisas mais simples. Eu espero que você que tem acompanhado esteja aproveitando e tirando lições preciosas para a sua vida, para você que é jovem, para você que é adolescente, para você que é adulto ou idoso. Todas as idades a palavra de Deus é sempre proveitosa. Conforme nós fazemos no início de nossos estudos, por que estudar a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Por que refletir sobre a Bíblia? A própria Bíblia vai respondendo para nós, você tem acompanhado. E hoje nós escolhemos esses dois versículos para responder essa pergunta. O Salmo 119, 1 e 2. Ele diz assim, por que estudar a Bíblia? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, ele vai trazer para todo aquele que busca a Deus e busca a Deus através da sua palavra, essa bem-aventurança, essa alegria celestial, essa alegria espiritual e que transborda para a nossa vida do dia a dia, na nossa cotidiano da nossa vida. Nós passamos a entender as circunstâncias da vida de uma forma transcendente com relação a Deus e não somente preso nas coisas desse mundo. Então, ele está dizendo que é bem-aventurado aqueles que seguem sistematicamente, de forma irrepreensível, o caminho da lei do Senhor. E diz aqui ainda também que guardam as prescrições. Guardar é quando você lê a lei do Senhor, lê a palavra de Deus e guarda no coração no sentido de aplicar no momento adequado, no momento que precisa, no momento que a vida lhe exige isso. Então, sempre que ler a palavra de Deus, leia com o coração aberto, com esse intuito de que você está lendo a palavra de Deus, está lendo as prescrições de Deus e que elas podem ser úteis para a sua vida cotidiana, para a sua vida espiritual e elas lhe trazem muita alegria e paz celestial e mesmo aqui neste mundo ainda. O livro de Provérbios, capítulo 14, que nós estamos estudando hoje, eu gostaria que você acompanhasse mais esse estudo conosco e pedindo a Deus que oriente a sua mente, a minha mente que está falando com você, o coração nosso, para que nós possamos ter esse coração disposto a refletir em mais esse estudo de Provérbios e da Palavra de Deus. Que Deus assim abençoe sua vida, o seu coração. E se no final você tiver alguma dúvida e gostaria de tirar essa dúvida, entre em contato conosco para nos falar pelas redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook. Não deixe de falar com a gente, tá bom? Que Deus assim nos abençoe nesta jornada desse dia. Vamos iniciar. Provérbios 14. Ele vai falar mais uma vez de escolhas sábias. De escolhas, sábias escolhas pelo respeito e obediência a Deus. Sempre é assim, né? Aquele que obedece a Deus, aquele que segue os preceitos de Deus, vão ter tudo na vida para fazer escolhas sábias. E esses primeiros versículos vai fazer a comparação entre construir ou destruir. E você vai perceber, nós vamos ler esses primeiros versículos aqui, você vai perceber uma palavra que nesse capítulo aqui, principalmente, quase todo o provérbio, mas nesse capítulo aqui, ele tem em abundância essa palavrinha aqui. Eu vou ler esses 3 primeiros versículos e nós vamos falar sobre elas. Capítulo 14, verso 1 em diante, fica assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com a própria mão a derriba. O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, este o despreza.
Está na boca do insensato a vara, para sua própria soberba, mas os lábios do prudente preservarão. Essa conjunção coordenativa, se dá o nome no nosso português, esse mas, você vai ver nos diversos versículos desse texto, vai ter a palavrinha mas. É uma conjunção coordenativa, ela liga as orações dos períodos e ela tem as propriedades sintáticas, introduzindo uma nova ideia baseado no primeiro período aí da oração. Então ele denota basicamente a oposição, ou a contradição, ou a restrição. Então, e você vai acompanhar, talvez nós não vamos ser possível falar detalhadamente versículo por versículo, mas, por exemplo, esse primeiro versículo, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, ele está falando nesse caso aí justamente a contradição. Aquela que é sábia edifica sua casa. Não é edificação predial, não é edificação de tijolos e telhado, mas é edificação do lar, da construção familiar, né? A mulher sábia edifica. A palavra de Deus, quando nós lemos ela dentro dos seus devidos contextos, ela sempre valorizou a mulher, apesar de muita gente pegar textos isolados e fazerem alusões contrárias, mas a palavra de Deus sempre valorizou a mulher, sempre dá à mulher um valor que ela realmente tem. Esse próprio versículo aqui diz que a mulher sábia edifica o lar. Quer dizer, se tiver um lar em que a mulher não for sábia, esse lar possivelmente pode ser destruído. Mas o homem também faz, sem dúvida nenhuma, mas tem um papel importantíssimo da mulher no lar, né? Então a mulher no lar ela tem esse papel de buscar a sabedoria, e a verdadeira sabedoria vem em Deus, para que ela edifique a sua casa, que a sua casa seja cada vez mais uma casa temente a Deus, próspera, que faz aquilo que tem que ser feito no cotidiano da vida, né, que é exigido tanto de um quanto do outro, dos personagens da casa, dos componentes familiares, né, a mulher tem esse papel importantíssimo, né? Então a mulher tem uma condição de trazer muitas bênçãos para o seu lar. Então a mulher no lar sábia, ela não é uma mulher que está competindo com os membros da casa, não está competindo com o pai, com o pai dos seus filhos, não está competindo com o seu esposo, não está competindo com outros membros da família. Ela ali como ajudadora. E às vezes uma ajudadora no sentido de, não é segundo plano ou irrelevante, não. É uma ajudadora no sentido de tomar até a frente, às vezes, para as decisões e ações familiares. Então, não é aquela que fica exagerando no seu falar, né? Exagerando nas suas conversas, porque às vezes a palavra mal falada ou no momento inadequado, com falta de sabedoria, provoca ira, provoca brigas, né? Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto muito isso aí, né? Lares destruídos, não só pelas mulheres, pelos homens também, mas ele está falando que desse papel importante que a sabedoria edifica. Mas aqueles que agem com insensatez, tanto a mulher quanto o homem, derriba, destrói o lar, destrói a casa. Eles rompem os laços familiares e aí sofre toda a família. Sofre a mulher, sofre o homem, sofre os filhos e sofre toda aquela pessoa que estava envolvida naquele lar. Pense nisso, busque a sabedoria e principalmente a sabedoria que está em Deus. Que a sabedoria humana Deus vai dando à medida que nós buscamos a sabedoria divina. Então isso é relevante e importante nesse contexto que nós estamos vendo aqui. Os versículos 4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Esse versículo 4, eu estou relacionando ele bem assim com relação, às vezes nós murmuramos, nós reclamamos da situação do cotidiano da vida. Às vezes a pessoa, aqui no contexto rural, em que era a época, o contexto que foi escrito o livro de Provérbios, porque quem tem bois precisa de tratar do boi, precisa
de ter ali o estábulo, né? Onde guarda os animais, onde eles são tratados, ou no pasto, ou nos estábulos, ou onde eles são tratados de diversas formas. Então, às vezes, as pessoas ficam com preguiça de cuidar desse animal, com preguiça de buscá-lo nos pastos. E aí está falando, ok, se você não quer o boi, né, no caso lá do contexto rural, o seu celeiro vai ficar limpo. Então, mas quando tem a força do boi, o seu celeiro, as suas tulhas vão encher de abundância, de mantimento. Isso vale para a nossa vida? O princípio vale. Né? Às vezes as pessoas reclamam hoje em dia, reclamam do trabalho, meu trabalho isso, meu trabalho aquilo, meu estresse, meu chefe, meu patrão, não sei o quê. E você começa a reclamar, e você está querendo o quê? Não ter o boi, né? Como se fosse nesse sentido aqui, não ter aquele trabalho para ter a abundância posteriormente. Às vezes, no contexto familiar, você reclama do filho que bagunça a casa, do filho que faz bagunça, do filho que você tem que ficar ensinando. É a criança, é assim mesmo, né? Eu digo que preferia uma casa bagunçada do que uma casa onde ninguém mexe, onde não tem criança para mexer, né? Então, vamos parar um pouquinho de reclamar, vamos atender nesse contexto, né? Para que haja abundância de alegria, haja abundância de pessoas na sua casa, haja abundância de alegria. Às vezes é necessário outros trabalhos para chegar naquela abundância, para chegar naquele momento de alegria, né? Há trabalho, há necessidade de persistência. Então pense nisso antes da gente reclamar, antes da gente reclamar de criança, antes de reclamar do trabalho, de reclamar do patrão, reclamar da esposa, reclamar do esposo, reclamar do filho, né? Vamos parar de reclamar um pouco, vamos pensar assim, se eu me determinar nessa tarefa, nessa atividade, vai haver abundância. Porque isso é um mandato cultural que Deus dá. Nós, depois da queda e tudo, esse trabalho ficou difícil para nós, ficou trabalhoso, suor, e é assim mesmo. Mas ainda assim é bênção do Senhor para nós. Pense nisso. E os demais versículos estão tratando aí da questão da testemunha falsa e verdadeira. Nós já refletimos em outros momentos sobre isso e é importante nós sempre pensarmos na verdade, né? A mentira tem perna curta e ela não procede de Deus. O versículo 7 até o 9, nessa ideia ainda de construir ou destruir, ele diz assim, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, e a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, parando um pouquinho nesse verso 9, também tem muitas coisas importantes para nos ensinar. Os loucos é tratado aqui como aquele que não é temente a Deus, como aquele que não segue os princípios da sabedoria divina, lá naquele que nós vimos lá, aquele que não guarda os preceitos do Senhor. Diz aqui que eles são loucos e zombam do pecado. Então eles acham que é como se estivessem enfrentando uma guerra de peito aberto, né? Sem o colete salva-vida, vamos pensar assim, e ele acha que não tem perigo, ele não vai ser atingido. Então diz aí a palavra de Provérbios que é louco, mas que entre os retos há boa vontade. Então, meu amigo, meu irmão, meu colega, cuidado com o pecado, cuidado com as coisas ilícitas e ilegais que esse mundo nos oferece. Agora, às vezes, elas são legais perante as leis humanas, porque o homem, nos seus pecados, aprovam leis injustas, mas que são leis que não agradam a Deus. Então, o primeiro princípio que o servo de Deus, que aqueles que buscam a palavra de Deus e temem a Deus, primeiro busca a lei do Senhor, porque as leis humanas podem ter coisas que são legais, mas elas não agradam a Deus, não é bom para a nossa vida, não é bom para o nosso corpo, não é bom para o nosso próximo. Então, é uma atenção, mas os loucos desprezam, as pessoas que não temem a Deus não estão nem aí com isso, eles estão falando, eu estou no meu direito, a lei me protege, e vai e toca o seu caminho. Mas às vezes o apóstolo Paulo diz muito isso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é verdade? Então, para o cristão, para aquele que teme a Deus, para aquele que segue a Cristo, pode ser lícita muitas coisas, mas nem todas convêm. Pense nisso,
para que a gente não seja considerado louco diante da palavra do Senhor. O versículo 10 em diante aqui diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Esse versículo 10 aqui fala do coração que conhece a própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Vamos poder relacionar essa questão aqui com um arrependimento. Aquele que busca a palavra de Deus, depois a palavra mostra, a palavra vai no cerne, sonda o seu coração, e você vê que está em erro, que está em pecado, e você chora e se angustia por isso. É aquela questão lá das bem-aventuranças, dos humildes de espírito, e que chora, né? E que chora pelo seu pecado, pelo pecado da sociedade, da família. Mas na hora que a pessoa faz isso, a palavra de Deus diz que ela vai ser uma pessoa bem-aventurada, porque Deus perdoa e Deus traz a alegria da reconciliação, da paz, com arrependimento e com a mudança de vida, que as pessoas, geralmente, quando há um arrependimento verdadeiro, as pessoas buscam. Então, quando vem essa alegria, aquele estranho que não entende essas coisas, não participa dessa alegria, né? Ele vai até, às vezes, escarnecer da pessoa, mas você é bobo, aquilo era bom, aquele negócio era legal, e você deixou, você abandonou. Mas essa alegria da paz com Deus e da paz com aqueles que estão junto pela sua consciência tranquila diante de Deus e dos homens, essa alegria o estranho, o perverso, o mal, ele não vai compreender, porque é loucura para ele essas coisas, né? Então, é atenção, muito importante isso aqui. E o versículo 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Mais uma vez, aquilo que nós temos referido, eu falei agora mesmo, caminhos que parece certo, parece legal. Isso, meus amados amigos e irmãos, até as religiões, nós temos que tomar cuidado, né? Tem muitas religiões que estão prometendo coisas que não são autorizadas por Deus. Elas estão trabalhando em cima de promessas que não são as promessas de Deus. Elas estão trabalhando em cima de princípios e valores que não são os princípios e valores da palavra de Deus. Então esses caminhos podem parecer direito, pode parecer caminho para o céu, mas pode levar essas pessoas para o inferno dentro de religiões às vezes. E nós temos visto muitas pessoas, até dentro de religiões, professando o nome de Deus e fazendo coisas que não procedem de Deus. Então, vamos tomar cuidado com relação a essas coisas. O nosso coração engana muito, né? Então, por isso que nós temos que frequentar a palavra de Deus, porque ela é que vai fazer-nos discernir segundo o coração de Deus e não segundo o meu coração, não segundo minha mente, porque nossa mente e o nosso coração pode trair-nos. Nós podemos estar agindo egoisticamente ou pelos nossos próprios interesses. Então, vamos tomar cuidado, porque o caminho pode parecer bom para nós, pode nos levar à morte. A morte espiritual e eterna, se for aquelas coisas que nos levar a desviar dos caminhos de Deus ou nunca ter entrado nos caminhos de Deus. Pode ter isso. Nós podemos estar no lugar errado, numa falsa filosofia ou religião, e ela nunca vai nos levar ao caminho de Deus. A palavra de Deus diz que o princípio, da sabedoria é o temor do Senhor e o caminho de Deus. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, tudo que estiver ensinando por aí, que não passar por esse princípio de Jesus o caminho, de Jesus a verdade e de Jesus a vida, pode ser que está parecendo direito, está parecendo bom, mas ele pode levar à morte. Versículos seguintes aqui, 13 em diante. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.
O simples aqui está relacionado àquela relação da simplicidade de ingenuidade, mas da ingenuidade daquele que não busca os princípios de Deus, que não busca a palavra de Deus. Então, ele acredita em tudo. Ele acredita em todas as pessoas, em todas as verdades, né? Por isso que é importante o servo de Deus, o verdadeiro cristão, buscar na palavra de Deus. Porque quando você sabe, conhece da palavra de Deus, lê e estuda ela rotineiramente, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado por ninguém. Nem pelo seu companheiro, nem pelo seu líder e nem por ninguém. Porque a palavra é a verdade. A palavra de Deus é o caminho. Ela é a verdade e ela é a vida. E mesmo alguém desprezando essa palavra ou ensinando essa palavra de forma distorcida, você estudando a palavra, você vai ver que não é o caminho de Deus quando estiver por esse lado aí. Por isso que diz que o prudente atenta para os seus passos. Então ele analisa as coisas. Ele vê, essa palavra aqui não está legal, ela não está boa. Não é isso que a Bíblia, com o seu contexto, diz. Vamos pensar nisso, para que Deus não deixe a gente desviar dos caminhos da retidão, dos caminhos de Deus. Tá bom? Os versículos 16 a 18 diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato escoleriza-se e dá por seguro. O que presto se ira traz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Essa questão aqui do sábio cauteloso desvia do mal, mas o insensato escolariza-se. Nós temos visto isso recentemente acontecer isso, né? As pessoas perdem o controle, elas brigam, elas querem impor pela gritaria, pela palavra, ela quer impor pela autoridade que às vezes ela é em determinado contexto, né? E ela despreza o outro, né? Então, mas diz aqui que o sábio é cauteloso, mas esse insensato escolariza-se e dá por seguro, ele acredita. Nós vimos isso aí na mídia nos últimos tempos, pessoas que acreditam que por ser uma autoridade X ou Y, ele pode cometer infrações. Pessoas que dizem ter uma determinada faculdade A ou B ou X lá, ele pode burlar o direito do outro, ele pode faltar com respeito com o outro, ele pode faltar com a integridade, com a justiça para com o outro. Então as pessoas usam esses artifícios. Ele briga, ele escolariza e ele se sente seguro nisso, e não com a justiça, com a sensatez e com a sabedoria. Ele se sente seguro nisso. Eu sou isso, eu tenho essa profissão, eu sei disso, eu conheço, você não pode fazer nada comigo, não é verdade? Nós estamos vendo isso aí todos os dias. Mas aquele que é servo de Deus, ele é simples, ele é humilde, e Deus dá sabedoria para ele se enquadrar em todos os contextos que a vida exige de nós. Tá bom? E aqui o versículo 17 aquele que ira, né, perde o controle, faz loucura, né, faz loucura. Tudo dentro desse contexto da impetuosidade e da prudência. Os versículos 19 e 20, os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas do justo. Pobre e odiado, o pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. A palavra de Deus, às vezes, muitas coisas também é interpretada de forma errada. A palavra de Deus, por si só, não condena o rico por ser rico, nem o pobre por ser pobre. O pobre por ser pobre, ele não vai para o céu, e nem o rico por ser rico, ele deixa de ir para o céu. Não é essa a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, o que acontece é que às vezes a pessoa se firma na sua riqueza para conseguir e para humilhar aquele que não tem a riqueza, aquele que é destituído de bens, aquele que é destituído de coisas materiais. Então isso a Bíblia condena, mas tem muitas pessoas ricas que ganham bem, são servos de Deus e usa o seu patrimônio, usa a sua riqueza, usa a sua renda para abençoar outras pessoas, através dos seus negócios, das suas empresas, das suas ofertas, dos seus dízimos e tudo. Então são pessoas também abençoadoras, porque pessoas
que temem a Deus e que Deus deu por essa prosperidade a ela pelas circunstâncias da vida. Mas a pobreza em si também, ela não quer dizer nada. Você não vai para o céu porque você é pobre. Falar, eu sou humilde, humildade no sentido de querer porque ser pobre, isso não quer dizer. Essas duas palavras não são sinônimos. E às vezes nós usamos elas com sinônimos. Né? A verdadeira humildade, né, que nos leva ao céu é a humildade de reconhecermos que somos pecadores, que somos injustos e que carecemos da glória de Deus, que carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus pelo perdão. Quando nós vamos a Deus com esse sentimento, se nós formos ricos ou pobres, Deus vai nos acolher, vai nos perdoar e vai nos entregar uma nova vida em Cristo Jesus e nos dar, através da sua palavra, uma nova vida, uma nova condição. Essas questões de desprezo ou não, elas não vão fazer parte mais da nossa vida. Elas vão fazer parte da justiça de Deus. E os nossos relacionamentos vão mudar, tanto com o rico como com o pobre, tanto com o patrão quanto com o empregado, e assim por diante. Acaso não erram os que maquinam mal, mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam bem. Então todo o trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. O versículo 23 traz uma relação importante. Em todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam à loucura. Só palavras não geram nada. Só palavras não geram resultado nenhum. Só palavras de fé, por exemplo, não geram resultado de fé. Então, só palavras não geram riqueza. Só palavras não geram alimento na mesa. Então é preciso do trabalho. Por isso que ele diz aqui, ó, aquele onde há trabalho, aproveito. Então não adianta a pessoa só ficar teorizando, só ficar na palavra. É preciso de, como diz assim, pegar no arado, né? Pegar no trabalho, ir à busca, labutar, trabalhar. E assim é a nossa fé também. A nossa fé só teórica não resolve. A nossa fé precisa de ser trabalhada, ela precisa de ser testada e ela precisa de ser vivenciada e compartilhada principalmente. Então a nossa fé é uma fé prática, né? Essa fé prática é essa questão do trabalho que a palavra de Deus também fala. Nós precisamos ter a nossa fé de assentamento, de consentimento, de coração e depois ela passa para a nossa ação. Então, meras palavras leva à penúria. As pessoas que só falam que quer um trabalho, que gostaria de fazer um trabalho, gostaria de estudar, gostaria de fazer um curso, mas nunca começa, e quando começa não dá sequência, não termina, não vai a lugar nenhum, vai ficar na penúria, né? Vai ficar com a dificuldade. E às vezes até sendo peso para outros. Então temos que tomar cuidado com relação a isso, porque a palavra de Deus, Provérbios, está nos alertando, tá bom? Versículo 25 a 27, o testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. O verso 26, ele fala muito aqui sobre a descendência, né? A família que está no temor do Senhor, aquela mãe sábia, o pai sábio, né? Diz aqui que tem um homem forte amparo, porque é amparo na palavra de Deus, né? E diz aqui que isso é refúgio para os seus filhos. É a família que vai crescendo ali em volta dos pais, da mãe ali em volta da família, né? E é a flecha na mão do arqueiro, né? Vai criando resistência, criando força, para que quando precisar de ser alçado e buscar o seu próprio sustento, o seu próprio trabalho, a pessoa vai fazer com segurança, com habilidade, com sabedoria, em que os pais podem tranquilizar que aquele ensinamento ele foi aprendido e vai ser provado na prática dos filhos também. É por isso que é um refúgio para os filhos, é a ética, é o temor a Deus, né, o respeito às pessoas, a humildade, a simplicidade, mesmo sendo de muito conhecimento, mesmo sendo muito estudado e mesmo tendo riqueza ou não riqueza. Essas coisas vão passar, vai ser a herança dos filhos. Que nós possamos experimentar isso no nosso dia a dia.
Na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta do povo, a ruína do príncipe. O longânimo é de grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse versículo 28 aí, ele trata com relação a reinar, né, da liderança, das lideranças governamentais. Ela reina, você governa para o povo. E quando você governa e faz para o povo, promove a justiça social, né, tá com o povo. Mas aquele que quer não aproximar do povo, que é distância do povo, diz aí, é o caso do príncipe aqui, que na falta do povo, a ruína do príncipe. Quer dizer, se ele quer só usufruir do que tira do povo, vai ser a ruína. Quando ele for assumir o seu reinado, ele não vai ter apoio nenhum do povo, da população. Então, isso vale, é o princípio da liderança de servir. Então, isso vale para qualquer situação da vida, para a nossa vida particular, nossa vida de trabalho, nossa vida comunitária, na nossa denominação religiosa e tudo mais. Pensemos nisso. Os versículos 31 em diante, quase finalizando aqui, meu amigo, meu irmão, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra e que se compadece do necessitado, mais o que a ele honra se compadece do necessitado. Ofender uma pessoa, humilhar uma pessoa, nós estamos fazendo isso com o nosso próprio Deus. Temos que pensar nisso, porque é nosso semelhante, foi criado por Deus, mesmo que ele não teme a Deus. Então, nós devemos evitar essa atitude. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Porque a esperança do justo, aquele que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário, nossa vida não é só nesse mundo, né? Nossa vida é a esperança eterna dada por Cristo Jesus, selada pelo Espírito Santo de Deus. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem o lume. Então, aquilo que a pessoa tem no coração, se for boa, vai vir à luz. Se for ruim, vai vir à luz também. Jesus disse isso, o que está no coração do homem, o que está no coração do homem é que procede os seus maus desígnios, as guerras, os homicídios, essas coisas todas. Então, por isso que mais o que está no interior, no nosso coração, é que vai vir à luz, seja as coisas boas ou ruins. E aquela questão do fruto, a árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má vai produzir frutos maus. Essa é super importante e interessante. E finalizando aqui o nosso estudo, nós vamos para os dois últimos versículos, 34 e 35. Leiamos esses dois versículos. Leamos esses dois versículos. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Esse último versículo ele trata do respeito à autoridade, do respeito àquela autoridade constituída. Nós estamos num mundo, criando num mundo onde o eu é o centro do universo, onde não se prega não respeito à autoridade, não respeito às pessoas constituídas no poder, em todas as instâncias, a começar do lar e tudo, Nós estamos sendo numa sociedade que isso começa na nossa própria casa, às vezes, vai sendo instruído, vai sendo colocado na mente das crianças, e às vezes isso passa para fora do lar e tudo mais. O servo prudente goza do favor do rei. Não é questão de servidão, não. É questão de respeito à autoridade. A palavra de Deus no Novo Testamento também traz essas informações. Nós devemos respeitar as autoridades, orar por elas e contribuir como cidadão daquilo que nós devemos fazer. Então, e diz aqui que procede indignamente é objeto do furor. Aí é a questão da lei, é a questão da regra, é a questão
daquilo que está escrito. Os próprios homens fazem leis justas e injustas, mas essas leis vão ser aplicadas. Aquele que não respeita a autoridade ou a lei que é revestida de autoridade vai sucumbir ao rigor, ao furor dessa lei. Naquela época lá, era a autoridade do rei, né? As leis tinha os editos, tinha os escritos, né, do rei, né? Mas estava muito na mão do rei em si. Hoje está muito na mão das leis, né? As pessoas, as autoridades em si, elas têm muitas regras e normas a serem seguidas. Então esse versículo trata dessa forma. Meu amigo, meu irmão, eu agradeço aí você estar conosco em mais esse estudo de Provérbios. Espero que, por mais simples que nós tenhamos abordado esse assunto, ele possa ter trago luz ou orientação em algum setor que possa te auxiliar na sua vida do cotidiano. Porque a palavra de Deus, nós temos a esperança da vida eterna. E amém, e graças a Deus por isso que nos deu essa vida eterna em Cristo Jesus. Mas nós temos uma vida nesse mundo ainda a concluir até o dia que Deus nos chamar. E o livro de Provérbios é muito prático nessas questões. Mas, se você seguir esse caminho, vai ser isso. Mas se você não seguir, ou se você seguir um outro caminho, vai acontecer isso, né? Então pensemos sempre nisso, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de estudar a Palavra de Deus, para que essa sabedoria divina chegue até você nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo para você. Pode ter certeza, se todos buscarem essa palavra, todos vão viver uma vida digna do nosso grande Rei Jesus. E nós vamos ter uma sociedade totalmente diferente. Esse é o nosso desejo e as nossas orações, e espero que seja a sua. Se ficou alguma dúvida, se ficar algum questionamento, se a gente puder ajudar, entre em contato conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo próprio YouTube, pelos e-mails, pelo telefone, pelo Zap. Tem muitas formas de você entrar em contato conosco, ou pelo telefone, nos ligando. Que Deus assim abençoe você, a sua família, e que tenha um excelente restante de dia ou noite, e que essa palavra possa ser guardada no seu coração. E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo lhe sejam multiplicados. Como? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Amém, amém e amém. E até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.